muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Dani Plesnik, diretora de Talent e Cultura da Deloitte Brasil e Chief Happiness Officer. Na Deloitte nós temos um programa de felicidade na corporação há cerca de 2 anos e temos diversos programas voltados para a saúde emocional. Nessa semana que tem sido discutido em Nova York, muitos dos impactos, na verdade, acerca do clima e da sustentabilidade ambiental, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a sustentabilidade emocional. Muito tem acontecido no mundo de trabalho. Quem está atento a essas discussões sabe que faz já alguns anos, na verdade começou um pouco antes da pandemia, muito trazido pela geração Z, pelos millennials, mas que se acentuou muito durante a pandemia, a ressignificação do papel do trabalho em nossas vidas. Então tem um dito que antigamente a gente passava de forma fictícia, claro, por um portal e nós separávamos ou tentávamos separar o nosso eu pessoal com o nosso eu profissional. Então eu, como mãe, pouco espaço tinha para falar dos meus filhos no ambiente corporativo, porque se percebia e se buscava separar muito esses dois ambientes. E atualmente a gente tem trazido, já faz agora mais um tempo, essa conversa que nós somos um ser integral. E não há como separar realmente quem somos profissionalmente e pessoalmente, porque somos um ser único. E se tem algo que está nos incomodando na vida pessoal, certamente isso afetará a vida profissional. E mesmo que nós consigamos compartimentalizar, a energia que decorre para fazer isso, ela é muito exaustiva e ela, na verdade, não é sustentável. Então, nós vamos abordar um pouco, não só sobre sustentabilidade no ponto de vista da ecologia, realmente do meio ambiente, mas hoje o nosso foco é falar um pouco da sustentabilidade emocional. E como programas como esse que a gente traz de felicidade na corporação, eles cumprem um propósito fundamental hoje no mundo corporativo de ressignificar as nossas relações. Então, retomando, quando a gente começou, e a gente divide isso em 3 ondas, a discutir questão de diversidade e inclusão, e lembrem que essas 3 ondas, elas não iniciam e finalizam, elas têm uma intensidade de foco, de hiperfoco, de discussões, e elas, na verdade, vão tendo espaço para mais discussões. O primeiro ciclo foi, e que segue sendo, de diversidade e inclusão, em que são abordados não só minorias, mas são abordados também ambiente de fala, é abordado a autenticidade, são abordados diversos tópicos em que se dá um olhar totalmente diferenciado e que dentro do ambiente corporativo reduz a força do comando e controle, porque todos, na verdade, têm espaço de voz e todos deveriam ser escutados, e as empresas que têm realmente programas muito efetivos, e a gente discute, acoplado a isso, ambiente emocionalmente seguro, segurança psicológica, eles vêm realmente para criar diversas maneiras em como criar um ambiente em que, desde o estagiário, uma minoria, espaços que não tinham voz anteriormente, passam a ter voz dentro do ambiente corporativo, fortalecendo muito mais um trabalho coletivo e não só realmente o que a gente chamava daquele líder herói, daquele líder isolado que tinha a solução de todos os problemas. Então, quando se discutiu diversidade e inclusão, que permeia de uma forma simbólica, por exemplo, a forma como a gente se veste no ambiente de trabalho, a forma como a gente trabalha, isso começou a trazer mais camadas que vão sendo abordadas aí. Eu vou trazer um pouquinho mais dessa amplitude. Depois veio realmente a questão ambiental. Muito mais no ESG, de uma maneira não só com o meio ambiente, mas com a nossa responsabilidade mediante cadeias. Então, somos parte de uma cadeia, somos parte de um macrosistema e que a gente precisa realmente ter uma responsabilidade sobre todo o ecossistema. Então, se somos uma empresa, a nossa preocupação não é só se a nossa empresa está fazendo tudo de forma adequada, conforme protocolos ou conforme realmente eticamente se busca, mas sim como a minha cadeia está se portando. Então eu tenho uma preocupação que não parte só de como está a minha empresa, mas como está a minha empresa e aqueles stakeholders
fornecedores, clientes dentro de uma cadeia muito mais ampla, inclusive tendo discussões como economia sustentável. Então eu tenho um pouquinho da diversidade, que fala dessa autenticidade, que fala das minorias, que fala de uma abrangência de ideias, de opiniões, de voz, seguindo para um movimento, na verdade, de fazer parte de um ecossistema. E aí agora a gente discute com muita força a questão de saúde mental, saúde emocional e felicidade nas corporações. A felicidade na corporação, ela discute muito temas como relacionamentos saudáveis. Então, a maior pesquisa de Harvard, que tem mais de 80 anos, um dos achados dessa longa e extensa pesquisa é justamente que felicidade são relacionamentos saudáveis. Então, como eu construo dentro de um ambiente corporativo uma relação muito mais saudável, consistente e sustentável perante os meus colegas e aquele ecossistema que eu me encontro. Então, ela vem muito, essa terceira onda, complementar e dar forças para olhar para uma tríade que a gente discute muito na Deloitte, que é o meu eu. Então, uma questão de autoconhecimento, autorresponsabilidade, autogestão e falar de sentimentos, que é algo que não se falava no corporativo. Pouco se falava de gestão de sentimentos, de saúde emocional no corporativo, se falava muito de saúde física, mas pouco de saúde emocional, muito, né, tangenciando, e a gente conversava, e ainda é a realidade de muitas empresas hoje, que se eu quebrasse o pé, eu chegava com muita tranquilidade, eu dizia que realmente eu estava com problema, eu estava com meu pé quebrado, eu teria que me ausentar, eu teria que redimensionar a forma como eu faço o meu trabalho, mas hoje é muito ainda visto com preconceitos quando eu falo que eu tô com uma questão emocional, uma crise de pânico, uma ansiedade exacerbada, que são ainda vistos por muitas empresas e muitos ambientes como tabu. Então, a vinda da felicidade na corporação, ela vem para dar força para falas e para compreensões de como a gente trata realmente seres humanos no ambiente corporativo e para-se de tratar como se fazia até muito pouco tempo atrás, realmente como uma visão de que as pessoas dentro do ambiente corporativo são recursos muito próximos de maquinários em que precisam ter a sua utilidade vinculada à maximização de produtividade, a como eu posso realmente fazer com que essas pessoas trabalhem e virem noite e trabalhem para eu extrair realmente o máximo que eu posso da capacidade desses profissionais. Se percebeu que isso não é sustentável. E uma fala que a gente tem trazido muito ao discutir isso, e quando a gente começa a trazer mais dados, é que parece que agora a gente está vivendo uma crise sem precedentes em relação à saúde emocional. Sem minimizar o momento que a gente está vivendo, que é de extrema seriedade, mas trazendo também que como o tema ele é muito novo e ele é muito incipiente, há um sentimento que vai piorar antes de melhorar, porque nós temos mais acesso a dados. Então, hoje mais do que nunca, tem se feito pesquisas, tem se coletado realmente, tem se medido a quantidade de profissionais que estão passando por questões emocionais. E hoje não é mais uma questão discutível se é corresponsabilidade, na verdade, das empresas em fazer essa gestão emocional. Então, muitas empresas, a Deloitte, inclusive, tem se estruturado com programas robustos de suporte emocional, não só aos profissionais, mas também a como a gente faz uma gestão melhor das equipes, como a gente discute emoção, como a gente traz processos de autoconhecimento para que realmente as relações no trabalho e a minha relação com o trabalho, ela seja sustentável ao longo do tempo. Então, antigamente, aquela metodologia de que os profissionais trabalhavam horas absurdas, viravam noite, isso se percebe hoje que ela esgota o ser humano e que ela não é sustentável. Então, ao longo do tempo, foi-se necessário realmente repensar, rediscutir, redimensionar em como a gente pode fazer o nosso trabalho, como é que a gente consegue achar
propósito, que é uma palavra que tem sido muito difundida, às vezes com um caráter até negativo, mas como realmente eu conheço as minhas super forças, as minhas habilidades, como é que eu consigo aplicá-las melhor dentro das atividades que eu tenho no mundo corporal, como a gente faz uma conexão maior. E eu vou dar uma pausa agora. Tem muito a se falar sobre felicidade. Eu vou só agora conceituar. Nós não conceituamos ainda o que é percebido, conhecido, estudado sobre felicidade na corporação, além da pesquisa de Harvard que eu mencionei. Mas é importante dizer e fazer essa diferenciação do que não é felicidade. Então, felicidade, ela não é alegria. Felicidade e alegria são diferentes nos seus contextos, em que felicidade é algo mais perene, algo mais sustentável e algo mais amplo, e alegria é um sentimento oposto à tristeza. E muito tem se discutido num ambiente cada vez mais ambidestro, mais complexo, que a gente pode sim no mesmo dia sentir alegria, sentir tristeza, e como a gente gerencia essas situações e consegue identificar se uma tristeza é muito profunda, e aí não minimizando, pelo contrário, realmente dando a importância que tem síndromes, como se tem o burnout, como se tem depressão, em que não são programas corporativos leves que vão realmente curar ou tratar esse tipo de síndrome ou de doença. Então essas, na verdade, precisam de um acompanhamento que a gente consegue fazer, um acompanhamento especializado, e o que a gente consegue fazer no ambiente corporativo, tendo lideranças mais preparadas e mais conectadas, através de conexões humanas, mais preparadas para perceber se esse profissional não está bem, se esse colega de trabalho não está bem, e não para assumir para si a responsabilidade de gerir essa doença, essa síndrome, mas sim para direcionar para uma equipe especializada e que possa realmente assumir e cuidar desse caso. Então, o que se espera das lideranças hoje no ambiente corporativo é transcender aquele papel de mero líder que dá as tarefas e que cobra, para um líder que realmente tem conexões humanizadas, que enxerga os seus colegas com uma força coletiva, que os conhece de uma maneira mais profunda e que consegue identificar, ou que aquele profissional esteja preparado para ir num ambiente emocionalmente seguro, para realmente identificar que ele não está no momento bom, que ele está passando por uma situação complexa e que ele precisa de ajuda. Então a gente tem uma fala muito importante da Brené Brown que diz que a história que não é contada, ela é criada. Então o ambiente emocionalmente seguro permite que eu fale para as minhas lideranças, que eu fale para os meus pares, se eu estou passando por uma situação muito crítica na minha casa, na minha vida, seja de finanças, seja com uma questão de saúde pessoal ou de alguém muito próximo da minha família, em que eu realmente vou precisar repriorizar algumas demandas, que eu vou precisar trabalhar eventualmente num formato de trabalho de uma maneira diferenciada, para que eu consiga ter o suporte emocional para fazer a gestão dessas circunstâncias que acontecem na minha vida, na vida de qualquer um de vocês, e que isso tenha uma compreensão do ambiente corporativo e que as histórias não sejam criadas no sentido de a Dani tá desmotivada, ela tá diferente, ela tem uma energia agora um pouco diferente no trabalho, mas se eu tenho um ambiente em que eu possa compartilhar o que está acontecendo, eu sou melhor compreendida. E tanto eu, com esse autoconhecimento e esse suporte, eu posso buscar realmente uma ajuda especializada no trabalho ou na minha rede de psicólogos, de psiquiatras, de terapias realmente que possam me suportar para realmente lidar melhor e que isso tenha o suporte especializado necessário. Então isso é uma das parcelas que é super importante reforçar. Outro aspecto que a gente tem reforçado muito na Deloitte, dentro desse grande guarda-chuva que é a felicidade na corporação, além desse autoconhecimento pessoal, desse fortalecimento, desse espaço de voz, também como a gente atua como um time. Então, o que eu já tinha mencionado antes, o líder não tem a responsabilidade de resolver a minha vida, nem eu dos meus liderados, mas a gente tem esse ambiente em que a gente se suporta, a gente atua como um coletivo, e eu uso uma expressão, uma analogia muito
muito que exemplifica muito, que quando a gente, como se tivéssemos um time remando no barco e alguma circunstância específica de um dos profissionais vai fazer com que naquele momento ele não consiga remar com a força que ele usualmente rema. Isso pode acontecer durante alguma doença, isso pode acontecer por alguma questão, né, como a gente já mencionou antes, e o coletivo se une e rema um pouco mais forte para levar realmente o time naquela direção. O que não pode acontecer ser sempre esse profissional num movimento quase vinculado a vitimismo, que sempre ele é o que não pode, sempre é ele que não consegue e ele realmente não busca um suporte, não busca se ajudar, e aí realmente a equipe se sente muito sobrecarregada por não conseguir ter esse revezamento do seu momento de às vezes ajudar e às vezes ser ajudado. Então esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito nas equipes, que é uma harmonização entre um momento eu cuido e um momento eu sou cuidado, e essa força do coletivo, essa inteligência coletiva, ela é muito forte. E antigamente se vivia num momento, num comando, num modelo, na verdade, de comando e controle, em que o líder ele trazia essa responsabilidade de remar e dizer para onde remar para toda a equipe, sobrecarregando muito a liderança e tirando realmente criatividade, autenticidade, poder de fala da equipe, que às vezes tinham até ideias de como, usando a mesma analogia, né, do remar, como remar diferente, como otimizar, que ferramenta, que tecnologia a gente poderia utilizar, mas ele se calava porque afinal quem era ele na fila do pão, uma frase que a gente escutou muito no corporativo e que a gente ainda acaba escutando, que é uma perda, na verdade, né, desse espaço e dessa troca de time. Então, trabalhando nessa tríade, né, do eu, dessa autogestão, dessa autorresponsabilidade, junto com a minha equipe, como a gente atua como um coletivo, a gente faz com que isso realmente vire uma cultura da empresa e que isso transborde para outras empresas nessas conexões humanizadas que têm uma harmonia muito forte com o negócio. Então, é muito importante tratar que quando a gente fala de felicidade na corporação, quando a gente trabalha com conexões humanizadas, a gente tem sim uma preocupação com a sustentabilidade do negócio, com a geração de lucro. Afinal, muitas empresas elas estão aí não só para gerar impactos positivos, relevantes, trazer produtos, trazer soluções novas, mas também para gerar lucro, que isso se sustente. O que tem agora é uma adequação maior, que a gente fala às vezes, né, em leituras como Economia Dannett, em que a gente tem uma responsabilidade com o coletivo para que isso seja sustentável. Então, se eu faço extrações, como é que eu consigo garantir que eu não faço a extração, maximizo um ganho agora, mas eu não tenho nada para extrair daqui a 10 anos? Então, como é que eu consigo trabalhar de uma maneira em que eu cuido do hoje, economicamente viável e que gere lucro e que isso seja também perene para as próximas gerações que vêm. Da mesma maneira, a gente trata isso com o emocional. Como é que a gente consegue criar um ecossistema nas empresas em que eu faço uma gestão emocional, em que eu tenho essa responsabilidade com o meu coletivo, com a conexão emocional que a gente gera entre as pessoas, e que isso ainda realmente traga mais motivação para as nossas pessoas, traga realmente um ambiente que elas têm orgulho de pertencer e de gerar um impacto muito positivo. Voltando um pouquinho sobre os achados das pesquisas de felicidade, a gente trouxe muito essa questão de relacionamentos saudáveis, então de eu me sentir realmente única, com voz, percebida. A minha presença ali faz sim uma diferença, e aí tem vários autores que trabalham tangenciando como a teoria do flow, e então é muito uma ressignificação do momento que a gente traz. A Brené Brown falando de vulnerabilidade, que vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim ela conecta. O Simon Sinek falando da importância da consistência. Então eu tenho alguns autores que eu gosto muito, que eu compartilho com vocês, se vocês quiserem aprofundar. Então tem essa tríade que eu aprecio muito, seja em podcast, seja em leitura, que é a Brené Brown, o Simon Sinek e o Adam Grant. Os três escrevem brilhantemente sobre esse novo momento que nós temos no corporativo, com mais olhar humano e ao mesmo tempo sustentabilidade ao longo prazo. Então tem Jogos Infinitos, que é um livro incrível que o Simon Sinek traz essa questão realmente de curto prazo e longo prazo nas empresas. O Adam Grant traz o livro Pense Novamente, que nos traz uma visão de realmente ser constantemente humildes cientistas, de
ter a humildade de estar constantemente aprendendo e reaprendendo. E tem a frase do Toffler que eu gosto muito, que diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender, reaprender e aprender novamente. Então, é um momento muito rico em que a gente não pode mais dizer que diversidade e inclusão não cabe no corporativo, que felicidade na corporação, ou seja, essa conexão humana, esse olhar muito mais humanizado não cabe na corporação, que não é sustentável, e que esse olhar realmente de ESG é só, como dizem, né, greenwashing. Eu acho que os três, eles se fortalecem, um dá força para o outro, um sustenta o outro, e as empresas que realmente não estiverem priorizando essas ações, esse novo olhar, essa nova responsabilidade, esse novo posicionamento, terão muitas dificuldades de se manter realmente no ambiente corporativo. Então eu quis trazer aqui para vocês alguns insights, algumas provocações sobre a importância, e eu queria deixar para vocês uma reflexão, um exercício, na verdade, que eu gosto muito quando eu falo de felicidade na corporação, que ele é muito simbólico, mas ele fala de se colocar na agenda, ele fala do realmente o meu compromisso com o meu autocuidado, com o meu bem-estar. Então eu fiz esse exercício faz cerca de 2 anos na Deloitte Workshop, eu faço os onboardings de felicidade na corporação que a gente tem, e a gente segue estimulando, que é fazer uma lista de 100 coisas que te provocam alegria. E por que 100 coisas? Porque ao listar 100 coisas, e já dando aí, né, um dos achados, ao fazer essa lista de 100 coisas, a gente se dá conta, e se forçando que sejam 100 e não 10, que a gente não fica alegre somente nos grandes eventos da vida, quando nasce um filho, quando a gente casa, quando a gente é promovido, quando a gente recebe um aumento salarial, mas que sim, a alegria, ela está também nas pequenas coisas, como um lírio que eu amo, que é a flor, ou num quindim muito bem feito, que eu adoro, e que a gente precisa realmente garantir essas pequenas recargas de alegria, de energia ao longo do nosso dia. Então, um dos programas que eu criei, que é Praticando Felicidade, é um exercício realmente de como a gente consegue colocar essas pequenas coisas que acabam ficando grande, e o Simon Sinek trabalha muito com essa questão da consistência, que se eu diariamente estou preocupada em me colocar na agenda, em que eu faço uma gestão realmente da minha saúde, seja física, seja emocional, seja provocando um dos itens da minha 100 lista, né, dos meus 100 itens de coisas que me fazem feliz, ou priorizando realmente um exercício físico, uma musculação, para que eu tenha a garantia que eu vou suportar isso no futuro, como eu realmente lido com isso na agenda, e que eu não posso esperar que alguém faça isso por mim. E que isso ao longo do tempo, né, como tem vários estudos, tem as zonas azuis da felicidade, tem vários estudos que comprovam realmente que relacionamentos saudáveis, que um autocuidado, que uma comida cuidadosa, que a gente estar realmente mindful, né, no estar presente no presente, fazem realmente impactos gigantescos quando praticados com consistência. Tem sido um prazer trocar com vocês. Se vocês quiserem saber mais, me procurem no LinkedIn. É muito importante que a gente atue como sociedade nessa discussão, que não seja só mais uma palavra bonita ou algo de modismo das empresas, mas que realmente a gente esteja causando um novo marco dessa jornada do cuidado das pessoas no ambiente corporativo, da gente se reenxergar e de ressignificar muito do como a gente tem trabalhado. Prazer, eu sou a Dani Plesnik. Sucesso nessa semana!